Ok. Então, bom dia a todos. Então, nós do Fórum de Florianópolis Informação, estamos felizes aqui com a presença de todos vocês. E hoje aqui, né, para mais um encontro com Valdir Périco, que é psicólogo, psicanalista e trabalha no SUS com a saúde mental. Também doutor, né, em psicanálise pela UERJ. Hoje é o nosso terceiro encontro, né, desse mini curso de 5 encontros. Então, hoje o Valdir vai falar sobre o discurso da universidade, ou discurso universitário, como alguns chamam também. E é isso aí, então vamos ter uma deliciosa manhã, escutando um pouco mais o doutor Valdir. Bora lá, Valdir. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Sônia, pelo acolhimento, pela parceria, né, do Fórum, por esse trabalho em conjunto. Inicialmente, eu queria sempre lembrar que quem puder deixar o vídeo aberto, né, sem que isso tenha prejuízo para a conexão, cada um avalia aí, para mim é mais interessante. Então, é um pouquinho de real nesse modo à distância que a gente está trabalhando. Eu queria anotar de saída o que talvez seja um sintoma, né? Gostaria de crer que não, mas é o fato de que a primeira atividade nossa tivemos um teto, né, de 98 pessoas participando. A segunda ficamos ali em torno de umas 60 pessoas, né? E essa é a terceira, até então com 28 participantes, né? São 27 mais eu. Eu quero crer que isso não seja um sintoma do discurso que vamos falar hoje, que é o discurso da universidade. Vejam o sintoma no lugar da produção, né? Ou lugar do produto, que está abaixo da barra, portanto, está suprimido. Então, quanto mais se instala esse laço social onde o saber objetaliza, mais a tendência a, digamos, uma desistência, né, do percurso. Por outro lado, pode ser também a dificuldade do assunto, né? De fato, é um assunto que exige uma trajetória mínima. Estamos falando do 17º seminário do Lacan, né? E antes do Lacan temos toda a obra freudiana. Então, eu quero crer que seja essa a segunda hipótese, a mais prevalente nesse fato. De qualquer forma, eu tentando, né, abrir para a análise desse sintoma, eu queria propor, então, começarmos por alguma questão que, porventura, alguém de vocês possa ter já de saída. Vamos ver se alguém tem algo a objetar. Vocês tiveram aí pequenos textinhos disparadores, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar a leitura deles, pode ter alguma questão ou colocação, contribuição, né? Para iniciarmos esse debate de hoje. Bom, em não havendo, sigo então falando, na esperança de que tão logo tenha questões, a gente faça a revolução de discurso, né? A intenção de quem não quer ficar numa dimensão bancária da transmissão tem sempre que pressupor que do outro lado, além de ouvintes, haja falantes, não é? Tanto é que eu posso dizer a vocês qual é a forma que, de um tempo para cá, eu tenho adotado
quando eu vou sustentar o lugar de uma fala no sentido de não estabelecer o discurso da universidade, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu, após, né, passar a tarde de ontem estudando, reestudando algumas coisas, hoje de manhã tomei meu café da manhã, né? Tentei deixar meus pensamentos fluírem para, quem sabe, nesse momento de agora, algo mais da ordem da enunciação pudesse operar em mim em interlocução com vocês, né? Então, vejam, tudo aquilo que eu estudei ontem à tarde, reestudei, eu tenho que colocar de lado para que, aqui em ato, no contato com vocês, algo novo apareça. E apareceu uma ideia, não é? Enquanto eu tomava café agora há pouco, eu lembrei de um textinho do Lacan, que eu gostaria, inclusive, de deixar como indicação após essa atividade de hoje, né? Esse textinho está nos outros escritos, ele se chama justamente A Locução sobre o Ensino, né? É um textinho que ele não traz uma tema do discurso da universidade, mas ele trabalha todo o tempo com o discurso da universidade, né? Então, quem já tem uma noção básica dos matemas, dos lugares, vai acompanhar muito bem. E aí, folheando, sem grandes pretensões, esse pequeno escrito, né, eu me deparei com uma passagem que é a seguinte, ele diz: o saber vindo no lugar do agente, então vejam, quando a gente lê isso, a gente já situa, né? O saber no lugar do agente. Olhem aqui o S2, no discurso da universidade. É o quarto de volta com que se institui o discurso da universidade. Aí ele diz: o saber serve de agente, convergindo com nossa formulação. O ensino é o saber que é descaracterizado, em suma, pelo lugar de onde ele impera. Então, se o saber impera do lugar do mestre, vejam, o lugar do agente é o lugar do mestre. Então, a gente tem que diferenciar lugar daquilo que ocupa, né? Porque até no discurso do analista, esse é o lugar do mestre, que vai ser ocupado pelo objeto que causa o desejo, né? Então, o sujeito no lugar do trabalho analítico, ele tem no lugar do mestre o objeto A que causa o seu trabalho, né? Nesse caso, o lugar do mestre, que é o agente, o lugar do agente, está ocupado pelo saber. Aí eu achei muito interessante, né, esse encontro enunciativo que eu tive com esse trecho, porque o Lacan diz assim: o sono do saber gera monstros, na verdade, civilizados. Então, vejam, o sono do saber aqui, ó. Quando o saber ele está no lugar do mestre, o sintoma desse laço social, ele pode ter vários nomes, né? Eu comecei dizendo, pode ser desistência, num curso, né, como esse, de algumas aulas, pode ser o sono mesmo. Então, vejam, nas salas de aulas, se tem colegas aqui, professores, né? Por exemplo, meu amigo William está aqui, entre outros. Sabemos que quanto mais o professor fica numa postura de educação bancária, mais as chances do sono aparecer como sintoma do fato de que o saber está no lugar do mestre, né? Objetalizando o sujeito. Bom, discurso da universidade. A gente já entendeu nos encontros anteriores que o fato dele ser nomeado assim não quer dizer que seja um discurso exclusivo
da instituição universitária, né? Qualquer lugar onde o saber esteja na posição de mestre ou de agente, temos instalado o discurso da universidade. Bom, mas peguemos o próprio exemplo da universidade, né? O que temos muito no meio universitário? Temos um sintoma que costuma ter, na melhor das hipóteses, duas vertentes. O sintoma como angústia, então, sujeitos angustiados pelo fato de serem, né, constantemente objetalizados, e ou sujeitos revoltados. Então, na melhor das hipóteses, o que é a angústia deste fato, como sintoma desse laço, é também uma revolta. Se esses sujeitos se revoltam e objetalizam, a gente tem uma passagem de discurso, né, que vamos ver no próximo encontro, que é a passagem para o discurso da histeria. Então, vejam que o sujeito que estava aqui como sintoma desse laço, quando ele objetaliza, ele vem para o lugar do agente, né? E ele questiona o mestre, que é o autor de um saber. Tudo isso na melhor das hipóteses, porque na pior delas, esse sujeito, ele dorme, ele desiste, ele se angustia, né? E ele não faz nada com isso. Bom, então, esse saber aqui, que o Lacan chamou de saber, de sono do saber, né? Esse saber, ele está dormindo e põe para dormir o sujeito que ele agencia, né, como objeto. Esse saber é o saber dado, né? É o saber dos livros, já estabelecido. Portanto, é um saber que não é questionado, ou que não aceita questionamento, né? Diferentemente do saber que eu tento transmitir aqui para e com vocês, né? Que é um saber que pressupõe a crítica. Eu não tenho intenção nenhuma de que o que eu falo aqui seja uma verdade acabada e estrita, né? Tanto é que eu demando de vocês a todo momento que falem também. Lembro até o Paulo Freire, que é um dos autores dos textinhos que eu deixei para vocês, ele não é à toa que usa um binômio com hífen. Ele chama aqueles para quem ou com quem o professor fala como educandos, educadores. Então, ele coloca um hífen, né? Enquanto o professor é um educador educando, também com hífen. Então, é um processo dialético, como ele coloca, de troca. Bom, então eu disse também que no lugar da verdade, desse laço social, temos o autor, que está recalcado. Não importa muito quem é esse autor. O que importa é o saber. Bom, eu fiz um esqueminha aqui, como vocês já veem na lousa, para mostrar o seguinte. Todos sabemos que o modo de produção dominante no qual vivemos é o modo de produção capitalista, né? Então, seria um laço social, ou melhor, um discurso, como define o Lacan, que não faz laço social. Esse discurso que não faz laço, a tendência é a de nos tirar dos laços sociais que fazem discurso. Olha aqui os 4, né? Agora, ele faz isso mediante o uso
privilegiado de dois discursos, né? Que é o discurso do mestre, que vimos no último encontro, e o discurso da universidade, que estamos vendo agora, né? Então, temos aqui os matemas dos dois discursos que são utilizados pelo modo de produção capitalista. E nesse processo de usar predominantemente esses dois discursos, esse modo de produção precisa suprimir dois outros, né? Então, vivemos em um modo de produção onde a crítica e a análise, elas são, tanto quanto possível, colocadas de lado, onde vemos sobressair, né, o poder e o saber. Mas vejam, o poder e o saber não são um problema em si. Já falamos disso em outros encontros, né? O problema, neste modo de produção, do qual deriva um discurso que não faz laço, é a monopolização cada vez maior do poder e do saber, né? Junto a um fato que tem relação com isso, que é o seguinte: ao longo da história, até chegarmos no modo de produção capitalista, houve um processo de expropriação do saber e do poder. Inclusive, eu indico a vocês um pequeno livrinho do Leon Rositner, que se chama justamente Freud e o Problema do Poder, né? Onde ele vai discutir esse processo de expropriação que se deu ao longo das revoluções dos modos de produção. A gente viu também que o discurso do mestre, ele surge na história num modo de produção específico, que é o escravista antigo, né? Onde o mestre e o escravo, né, se relacionavam de uma forma em que o saber, nesse caso, era do escravo. Esse escravo, diferentemente do escravo atual, que se chama proletário, esse escravo antigo, ele tinha o saber fazer, né? A gente lembrou no último encontro que, inclusive, alguns escravos eram filósofos. Então, vejam o fato de que eles tinham o saber e o fazer. É claro que também tinham escravos, né, expropriados do saber naquela época. Mas havia espaço para um tipo de escravo que tinha ainda o saber junto ao seu fazer. Diferentemente do escravo atual, né, que é o proletário. O proletário, então, é aquele sujeito que é a maioria de nós, não é? Pelo menos 80% da população do mundo, que ao longo da história, das gerações, né, das suas famílias, das suas proles, foram pouco a pouco expropriados daquilo que o Marx chamou de meios de produção. Inclusive o saber. O saber é também um meio de produção, né? Vejam que nós, analistas, temos um meio de produção fundamental, que é o saber, né? Estamos aqui na produção do saber e na troca do saber psicanalítico, por exemplo, em diálogo com outros campos, sempre, não é? Então, temos o saber fazer. Nesse sentido, se nós, trabalhadores de nível universitário, temos o saber fazer, quando muito, a gente se insere nesse modo de produção capitalista no discurso do mestre. Então, tal qual o escravo antigo, nós somos trabalhadores, não é? Igual a eles que têm o saber fazer. Eventualmente, podemos trabalhar para um capitalista, para um mestre capitalista.
Geralmente não é o caso do psicanalista, né? Em alguma medida, porque a profissão de psicanalista é uma profissão liberal, né? Então, as coisas não são tão simples assim, né? Se, por um lado, não trabalhamos para um mestre, mas veja um detalhe, eventualmente tem psicanalista que trabalha em hospital particular. Se é um hospital particular, ele visa um lucro. Por mais que a ética nossa, nesse estabelecimento, seja uma ética contraditória com a ética desse estabelecimento. Então, vejam as contradições, né? Mas voltemos aqui nessa passagem histórica, né? Estamos aqui no modo de produção escravista antigo. Entre o modo de produção escravista e o modo de produção capitalista, onde o discurso da ciência, que é o discurso da universidade, impera, a gente tem um grande intervalo, que é o modo de produção feudal, onde, inclusive, vemos uma ascensão à dominância das religiões, em especial a religião cristã. Mas veja que interessante, a religião já é uma primeira versão do discurso da universidade, que vai desembocar justamente atualmente, né, de um tempo para cá, na própria universidade. Claro, considerando a possibilidade de haver pensamento e transmissão crítica na universidade. Mas temos que dizer, ela tende a ser uma versão da universidade subalterna, porque a versão dominante da universidade é a do discurso da universidade. Então, essa universidade crítica, que muitos de nós queremos, né, sustentar, alguns até nomearam ela de nomes diferentes, né, como a proposta do Boaventura Souza Santos, de organizar uma universidade popular, como ele propõe chamar, né? Apesar de todos esses esforços, o que domina na universidade é a imposição do saber que deriva na objetalização daquilo que o Lacan, inclusive, chamou de os astudados, ou alunos, né? Esse A de negação. Luno, luz. Daí o seu apagamento. Bom, a gente vai ver o discurso da histeria, onde seria, então, a possibilidade de uma educação não bancária ou problematizadora, né? Como vai propor esse brasileiro genial que é o Paulo Freire. Então, eu ia dizendo que no intervalo dessa passagem, mas já havendo uma versão do discurso da universidade, a gente tem um modo de produção feudal, né? Nesse longo processo histórico, o que acontece com o saber do trabalhador? Ele é expropriado. Para então, diz o Lacan, citando ele diretamente aqui no Seminário 17, ele diz: na sua origem, o discurso do mestre tem a ver com tudo que transcorreu no princípio como sendo o proletário, que antes era o escravo, né? Como eu disse, antes era o escravo. Depois, ao longo da história, foi surgindo o proletário, passando ainda, né, por uma versão do trabalhador que é o servo, no modo de produção feudal. Aí ele continua: o escravo, como sublinhei, era de saída o saber. Então,
o escravo antigo tinha o saber, tal como nós, trabalhadores universitários, né? Também temos o saber e somos trabalhadores. Com detalhe da especificidade na forma, pelo menos, né, do trabalho do psicanalista, que é a de profissão liberal. Aí ele diz, a evolução do discurso do mestre está aí, né? Evolução. A filosofia teve o papel de constituir um saber de mestre e senhor, subtraído ao saber do escravo. Então, é esse processo de expropriação, primeiro, dos meios de produção, né? Em geral, ou seja, tudo aquilo que é necessário para produzir, e, por último, a expropriação do saber. E aí, pessoal, como estão até aqui? Hoje está todo mundo muito quieto, né, Valdir? Bom, o Ângelo fez uma questão aqui. Ângelo, gostaria de falar conosco? Oi, Valdir, tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Essa questão da universidade me fez lembrar o Guattari, que em um texto comenta que ela também tem essa função de ser alienada de toda a realidade, como se ela ficasse encastelada. Era apenas esse comentário. Grata, Ângelo. Alguém quer comentar o comentário do Ângelo? Bom, eu teria muitas coisas a falar, né? Mas prefiro parar um pouco e ouvir vocês. Olá, doutor Valdir. Fala, William. É considerável pensar o que o Ângelo disse, acompanhando aí a sua explanação, que a universidade faz, a partir desse discurso, um processo de alienação dos próprios formandos, dos próprios daquele a quem é transmitida determinado modo que não outro de transmissão da formação, acabando então a pensar, por exemplo, numa espécie de Fordismo da educação, em partes, fragmentado, não vinculado a um determinado todo social, não fazendo o laço necessário das formações com as realidades dessas formações. Eu não estou falando com isso que a gente precise pensar que aquilo que a gente deve aprender tem que ser em prática, né? Tem que ser praticado, mas que essa abstração ela não escape o plano social, não escape, não desabone o que acontece ao entorno das instituições. E aí a gente vê, eu não quero entrar em questões políticas, mas não posso me abster disso, né? A gente vê então hoje todo um cenário anti-ciências, né? Ministro de Educação que não compreende o que é laicidade, o outro que não compreende a importância de vacinas, o outro que abjeta profissionais que têm anos de pesquisa. Isso porque a universidade alienou o próprio discurso e não conseguiu dialogar com quem deveria, porque a universidade ela está para a sociedade. E como o Ângelo disse, desse modo que estamos hoje, a universidade está para a própria universidade.
Olá, bom dia a todas e todos. Bom dia, Olá, Cleiton. Cleiton. Bom dia, Direto da Cleiton. Argentina, estamos internacional hoje. Seja Que bem-vindo. ótimo você está, Cleiton. Que bom saber que você está bem aí. Obrigado, William. Eu queria compartilhar um pouquinho, né, a partir da sua fala, né, da sua brilhante fala, né, Valdir, de como hoje o modo capitalista, né, tem se apegado, vamos dizer assim, a esse modo, né, de deter o saber. E aí, rapidamente, tá, gente? Essa semana eu me peguei num debate com uma colega psicóloga, neuropsicóloga, né? Não tenho nenhum problema, tá, gente, com essas categorias e com essas especializações. Mas o que consistiu, assim, o meu debate, né? Ela tem uma rede social profissional, né? E aí ela fez um post sobre o TOD, né? Que com isso, sim, eu tenho um problema muito sério com esse diagnóstico, né? Transtorno opositor aí desafiador que a psiquiatria criou, né? E assim, gente, qual que foi a minha questão? Era um post, primeiro que Ctrl+C, Ctrl+V de livro, né? Que eu acho que para mim isso não deter saber, né? Profissionais que façam só Ctrl+C, Ctrl+V de livro e posta na sua rede profissional, né? Isso para mim não me interessa. Acho que não diz nada, né? E a forma como transmitia essa informação, né? Acho que é claro que essa questão nos abriria para diversos pontos a serem discutidos, né? Mas acho que o que interessa nesse momento, e que foi o que eu tentei discutir com ela, é como que transmite esse saber, né? Objetalizando o sujeito, né? No caso, causando a criança como o problema, né? E aí eu tentei levar, né, problematizar por que usa isso, né, e foi todas as outras problematizações, mas acho que era só isso mesmo, né, era dar um exemplo de como que vai se agenciando, né, esses lugares que as pessoas tomam o seu saber. E aí fica a minha pergunta, nós, psicólogos de formação, psicanalistas, a gente vai continuar reproduzindo esse lugar? A gente vai continuar reproduzindo recortes sobretudo de Cid? Vamos reproduzir recortes de Paulo Freire, né? de Freud, Lacan, ou seja qual for o psicanalista. Mas nesse lugar de objetalização do outro, até quando, né, colegas psis? Até quando? Acho que é isso. É só um desabafo, tá, gente? Bom, muito bom. Temos aí já... Valdir, Saber. Diga, Valdir. Márcia. E lembrando que, né, esse discurso universitário, ele está dentro do quinto discurso, né, no discurso capitalista, né? Então, ele não sai desse lugar, né, porque ele produz pessoas que possam servir a esse discurso capitalista, né? Então, a função da universidade também, né, a gente não pode esquecer disso, né? Estamos inseridos numa sociedade capitalista e ela tem que produzir. Só isso que eu queria lembrar. Ela contribui para a manutenção, então, né, Márcia, pensando sobre o Sim, que você sim, diz, né? sim. Diferente E a de gente como vê isso, diferente de como diz o Valdir, né, que a universidade ela teria o propósito, né, de muito mais questionar, né, o aluno que está lá para ele pensar em cima disso, né, problematizar e não aham, o discurso pronto, né, que fica daí muito sim. E a gente legitimado vê, justamente. e isso a gente observa na graduação, aí no mestrado, você está sempre sujeitado àquele discurso, né? Você vai procurar um mestrado, se você tiver uma demanda de pesquisa em que você não encontra um orientador que esteja pesquisando aquilo, você nem é aceito.
Sim. né? Porque não existe enquanto sujeito desejante ali para o orientador do mestrado e doutorado, né? Você tem que se assujeitar a isso, né? Sempre você está se sujeitando a um grande outro. E a universidade cumpre muito bem esse papel dela, aí, de sujeitar, né? De não respeitar a subjetividade. Eu queria aproveitar também, trazer aqui um pouco como essas questões, né, acabam aqui me afetando, né? E um dos pontos, assim, como trabalhador da assistência social, me parece que é o discurso mais presente, né? Que é o discurso da universidade, o discurso do mestre, para além dos muros da universidade, e que estão ali nas políticas públicas, e me parece que é um dos mais presentes, assim, né? E que produz aí a culpa, né? Como um sintoma importante também. As crianças estão aqui, e vai produzindo essa questão da culpa mesmo, né? A culpa do sujeito, que é dos instrumentos, né? Desse modo capitalista. Enfim, só uma contribuição no sentido de que está para além esse discurso, está para além dos muros, né, da universidade, está aí presente em diversos espaços das políticas, produzindo sujeitos coisificados, né? Grata, Virgílio. Grata, Márcia. Bom, vários comentários que fazem movimentar aqui e revolucionar o discurso, né? O comentário da Márcia, né, eu achei bem interessante, os outros também, vou tentar comentar os comentários. Começando pelo da Márcia, quando ela disse que, e eu já havia mencionado também, que o discurso universitário, vejo, né, ele acaba entrando em função, no certo uso dele, em função do próprio discurso do capitalista, né, que vamos ver no último encontro nosso. Vejam aqui, o S2 do discurso da universidade produzindo as mercadorias, né? Mercadorias para um sujeito não mais dividido ou barrado. A gente vai ver que essa flechinha aqui não existia nos 4 discursos, né? Esse cruzamento das flechas tem um significado. O significado de que esse tipo de objeto que é produzido pelo saber, pela tecnociência, né, é preciso nomear assim, que é esse saber expropriado, essas bugigangas feitas para o gozo rápido e não para o desejo, elas acabam entrando com esse sujeito fissurado em um processo de encurtamento dessa distância cada vez maior. Então, é um encurtamento que vai encurtando, né? Sim, alguém comentou aí, os psicofármacos entram aqui, é um bom exemplo, né? É aquilo que o professor Abílio, que alguns conhecem aqui, chamou de toxicomania legalizada. Né? A psiquiatria DSM é esta que tenta barrar essa fissura do sujeito com as medicações. A medicação, nessa forma de uso, haverá outras formas interessantes, mas nessa, o que a gente tem? A gente tem aquilo que uma química, para continuar tendo o mesmo efeito, precisa ser aumentada as doses cada vez mais. Quando esse aumento das doses chega no limite, a esse medicamento é associado um segundo, que depois chega no limite, é associado um terceiro. Então, veja o exemplo desse encurtamento cada vez maior entre sujeito e objeto, né? Por quê? Na psicanálise, a gente sabe que o objeto ele tem 3 faces. São as faces do RSI, né? O objeto causa do desejo é esse objeto cujas 3 faces estão
numa interlocução. Agora, esse objeto mercadoria, desse modo de produção, há uma dessas faces que se sobressai, que é a face real, é a face do gozo. A face real do objeto, que o Freud chamou de das Ding, né? E o Lacan pensou e teorizou isso, quando ela não é mediatizada pelo imaginário e pelo simbólico, a tendência é aquilo que o Freud chamou de sombra do objeto que tende a cair sobre o sujeito, né? No caso da descrição da melancolia, que podemos ver que é o sintoma social dominante desse modo de produção. Então, vejo, desse objeto, ou melhor, desse sujeito capitalizado, se extrai a mais-valia. Essa mais-valia financia essa ciência, né? Então, a copulação entre o saber universitário e os interesses capitalistas dessa população, deriva esse discurso, que é um discurso, como diz o Lacan, que tende à explosão. É um laço louco, como diz o Antônio Quiné, né? Porque é o laço da fora-oclusão da castração. Isso para, então, trazendo um pouquinho do nosso último encontro, para comentar o que a Márcia trouxe, né? De que o saber universitário que objetaliza os sujeitos, ele está em função do discurso do capitalista, né? E aí eu queria articular com a intervenção do William, para lembrar que, eu acabei de dizer há pouco também, que a universidade ela não tem um único modo de existir, né? Esse é o modo hegemônico, que é essa universidade na qual não tem espaço à singularidade. Então, vejam, há tentativas nessa própria instituição universitária de tentar refazer-se de forma diferente, né? Tem uma coisa que vocês sabem que existe, que é a trilogia ensino, pesquisa e extensão, né? Essa proposta de que a universidade ela tem um compromisso social com a população. Mas vejam, a depender da forma como essa extensão é feita, isso que deveria ser uma saída do próprio discurso universitário pode continuar nele mesmo, porque a depender de como nós universitários, quando estamos nas universidades, fazemos essa extensão junto à comunidade, se fazemos esta extensão de uma forma em que o nosso saber de universitários objetaliza, continuamos nesse mesmo discurso, num dispositivo que era para subvertê-lo. Então, como é que a universidade, que é um lugar onde o saber foi extraído do geral da população, né, e concentrado lá, como é que essa universidade retorna para a população, para a comunidade? Essa é uma questão, né? Que tipo de pesquisas fazemos? São pesquisas onde, por exemplo, eu tenho certos dispositivos onde eu vou até a população, pesquiso lá, depois eu volto para a universidade, eu penso esses dados e depois retorno um saber para a população, ou eu me insiro junto à população de um modo não opressivo, porque isso aqui é altamente opressivo, né? Como é que eu intervenho
da universidade, como é que eu intervenho em outros espaços? O que é um problema de pesquisa? Fora do discurso universitário, só pode ser uma pesquisa que deriva de uma prática, que já é a nossa. Como eu, que já trabalho numa dada realidade, penso esse meu trabalho naquela mesma realidade. Agora, os instrumentos que eu uso para pesquisar fará toda a diferença, né? No saber que eu vou produzir. Eu vou continuar expropriando o saber daqueles que lá estão, ou eu vou me apresentar nesse local como trabalhador mais um desse próprio local e produzir em conjunto um saber que não seja um saber universitário. Valdir, Sim. você falou em relação, né, a que pesquisa fazemos, né? Vamos até a população e pesquisamos, pensamos, aí retornamos né, com esse saber. Uma coisa assim que a gente escuta muito nas comunidades onde a pesquisa é realizada é que eles não têm retorno disso, eles não sabem, eles se sentem usados, né? Você sabe disso. Eles se sentem usados e o que eles mais reclamam é: mas vocês vão voltar para dar uma resposta para a gente, né? Eles chegam a verbalizar isso, porque eles se sentem numa E eles posição de demandam isso observação. aqui mesmo, não é? Aham, Porque eles sim, demandam justamente aquilo que sempre deram, o que sim. mais deram. Sempre deram saber. Eles ainda, quando se colocam assim, estão demandando aquilo mesmo que sempre deram a eles. Mas Sim. continua seu raciocínio. Então, e aí, né, eu vejo assim, você tem que pedir, você vai no comitê de ética, autoriza sua pesquisa, etc, etc. E é só um lado que é pensado, né? Porque ninguém, que ética é essa que não dá um retorno para essa pessoa que participou da pesquisa, né? Eu acho que a gente passa pela questão ética também aí, né? E outra coisa, em relação à pesquisa médica, por exemplo, né? Porque o sujeito se forma na faculdade, entre aspas, e ele vai servir a indústria farmacêutica, né? E a indústria farmacêutica investe pesado, né? Ela chega, por exemplo, às vezes investe num grupo, né, de pesquisa, R$ 8.000 por cada pessoa que é, oferece isso para o pesquisador. Para cada pessoa que está participando da pesquisa, tem um X, né, que eu falei de 8.000, pode ser muito mais. E o que acontece? Esse dinheiro ele é apropriado pelo pesquisador, ele se apropria desse dinheiro e coloca aquele grupo de pesquisa na fila do SUS. E a gente, assim, fica super inflada a fila dos ambulatórios. Né? A gente sabe de tudo isso, né? Quer dizer, é um discurso capitalista que captura tudo ali, né? Eu acho que é uma discussão muito séria assim que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que existe isso, é o tempo inteiro isso, né? É a produção, é o discurso universitário produzindo, como você falou, para o discurso capitalista. E assim, né? O buraco é bem mais embaixo, né? Tem muita corrupção aí embaixo que não é falada. Valdir, eu gostaria também de contribuir com o debate no seguinte sentido, né? Esse lugar da universidade de produção e reprodução do próprio sistema, modo de produção, enfim, e eu queria acrescentar algo que a Márcia trouxe muito significativo para mim, ressoou aqui dentro, que é o fato de que da população, né? Que esse saber que é reproduzido como meio de produção, ele também endereçado, ele é constituído a partir do ponto de vista colonialista. Quem disse que a população que a gente vai pesquisar não tem o saber? Por que o nosso saber tem que ser dominante sobre o saber popular?
né, a minha pesquisa é sobre envelhecimento negro, e nós temos uma disciplina aqui na Unesp de Assis, que é justamente apresentar o nosso projeto de pesquisa para que um outro professor de fórum possa comentar o nosso trabalho. Quem comentou o meu trabalho foi um professor do sul da Bahia, o Kazengatu, e ele é indígena, e ele fez uma pontuação que simplesmente desmontou a minha hipótese de pesquisa, que é assim: eu fiz mestrado na UBS, e na UBS eu não encontrei ninguém, nenhum idoso ou idosa que fosse da população negra ou LGBTQIA+. E fiz essa questão, levei essa para o doutorado. Bom, onde estão esses idosos? E aí, a simples pergunta: quem disse que esses idosos negros querem ir até lá? Se o Estado os mata, os destrói de tudo quanto é forma, por que que eles querem se apropriar ou querem ir a um lugar, receber um saber que os mata? Então, essa pergunta dele me colocou numa situação muito interessante de pensar e repensar todo o aspecto. Porque o que eu queria trazer não é desprezando todo o saber que se tem, mas e esse saber popular que vem? Né? Os chás, as sei lá o quê, né? Agora, no próprio SUS, a gente tem as práticas integrativas, lá com uma série de questões que a gente tem. Por que não o saber popular também não pode ser levado em conta nessa situação? Então, é só mais acho que é um ingrediente para a gente pensar aí, né, de tudo isso que a gente está falando, né? Mas Qual foi que a pergunta mesmo que foi feita? A pergunta que ele me fez é quem disse que idosos negros e negras, ou a própria população indígena, ou a própria população LGBTQIA+, quer receber alguma coisa do Estado? Desse Estado que mata constantemente essa própria população, que as despreza. Se vocês têm alguns estudos e tudo mais, né, que é isso, né? A população negra não frequenta esses lugares porque eles precisam trabalhar. Né? Eles são idosos e tudo mais, eles não... E aí eu faço parte de um coletivo negro aqui, um quilombo, e eles falaram assim: essas pessoas não vão estar nem na UBS, nem na estratégia da saúde da família. Provavelmente você pode encontrá-los no UPA, porque eles estão ainda trabalhando. Se você os encontrar, senão eles vão procurar as próprias questões, as próprias curas, as próprias questões deles mesmos. Que é uma forma de resistência. Sim. Resistência, mas também de consciência, né? Bom dia, pessoal. Eu também queria partilhar uma experiência, mas eu fui assim tão afetada pela fala do Flávio agora, tão forte tudo isso, mas quando o Valdir estava se referindo à extensão universitária, né? Eu estou vivendo aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e a gente tem uma universidade, a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, que eu, por não estar ligada a nenhum programa no momento, né, de pós-graduação, não sou estudante da universidade, então eu fico sempre atenta aos projetos de extensão. E já participei de vários, e eu acho que tinha muito essa característica, quando o Valdir diz como é feita essa extensão, né? Os programas, os projetos, muitas vezes estavam mais ligados aos pós-graduandos de um dado grupo de pesquisa, portanto, que estava ligado lá, e falando aquela linguagem, né, específica, enfim. Mesmo quando se tratava de algum projeto de extensão, aqui a gente tem uma das maiores, eu não sei, acho que a Vanessa pode me ajudar, se é a maior população indígena em condições de aldeamento, né? A gente tem os Guarani Kaiowá, e então, muitos projetos ligados nessa lógica colonialista, com esse discurso mesmo que vai lá, né, detendo o poder e o saber, e, enfim, foi muito desanimador durante muitos anos. Mas o que eu gostaria de dizer, uma partilha recente, eu faço parte também de um clube da leitura, que é um projeto de extensão da UFGD. O Clube da Leitura é um projeto de literatura que tem o curso de letras,
E nesse projeto de extensão, os 2 coordenadores, que são os professores que coordenam, eles fizeram exatamente algo que eu acho que faz sentido a ideia da revolução dos discursos que o Valdir está propondo a gente pensar a partir de Lacan, porque vem gente de tudo quanto é lugar. Então, estudantes de nível médio que frequentam o clube agora, com a pandemia a gente passou para o online, então são pessoas espalhadas. A mãe de uma professora, por exemplo, uma senhora que está lá, eu sou mãe da professora tal, e no começo do clube era esse constrangimento. Será que eu posso falar aqui? Porque as obras de literatura são lidas, tem um encontro mensal, mas os professores tendem a fazer, e aí eu vi um processo assim que eu considero um pouco revolucionário nesse clube da leitura, porque era isso, vinham os teóricos de teoria da literatura, vinham os professores e falavam naquele tom professoral, na lógica bancária, depositavam um saber que não interessava a ninguém. E nos últimos anos, o clube se tornou um espaço da gente se afetar, né? Chorar. O que você sentiu com a obra? Por exemplo, a gente leu o Torto Arado no ano passado, final do ano passado. E o Torto Arado, como fez do Itamar Vieira Júnior, como fez muito sucesso, né? Era uma obra que estava sendo discutida em clubes de leitura diversos, em grupos de psicanalistas que pegaram, assim, e outros grupos. Eu participei de vários que estavam debatendo o Torto Arado, mas o nosso clube ali da UFGD, que é um projeto de extensão, teve a possibilidade das pessoas falarem como a obra literária afetou, o que eu senti, o que eu pensei. E essa forma de circular o discurso a partir dessa partilha de afetos, eu acredito que tem uma interferência política muito importante, porque também política se faz com afetos. Semana passada, ou há 2 semanas atrás, a gente debateu um livro da Helena Ferrante, Dias de Abandono. E aí um estudante, que é da pós-graduação, do mestrado em letras, ele falou no final da reunião: eu estou completamente deslocado, eu estou deslocado aqui entre vocês, porque é tanta gente falando o que sentiu, é tanta gente partilhando experiências próprias que foram afetadas pela leitura. Eu só aprendi, desde a graduação e agora no mestrado, a compartilhar pensamentos de autores, a citar autores. Então eu estou perdido. Não sei o que dizer sobre o livro, eu não sei o que eu senti. Aliás, a faculdade de letras me fez desaprender a ler literatura, a ser afetado pela escrita literária. Eu só aprendo a ler para comentar e tal autor e tal autor. Então foi muito interessante, eu só queria também partilhar com vocês essa experiência, né, que eu acho que faz muito sentido com o que vocês estão trazendo e com a fala sempre brilhante, que já se tornou aí para o Valdir algo que ele escuta muito, mas que é mesmo. Então, é isso. Bom, vários comentários, agradeço todos, né? Todos agradecem aqui, certamente, essa circulação da fala. Sim. Deixa eu só interromper rapidinho. Claro. Lembrando, né, na fala do Flávio e da Isabel, né, o que acontece? Foi dada a palavra ao sujeito, né? No que eles colocaram. E assim, a gente tem que lembrar também que somente na primeira década do ano 2000, algumas universidades, inclusive a Unesp aqui de Botucatu, onde eu fiz meu mestrado e doutorado, começou a permitir pesquisa qualitativa. Né? Meu mestrado e doutorado eu fiz com pesquisa qualitativa, e o doutorado ouvindo a população idosa. E assim, se eu tentasse fazer uns 2 anos antes do meu mestrado, por exemplo, eu não seria aceito o meu projeto, porque a pesquisa só podia ser quantitativa. A universidade só estava interessada em dados, e não na fala desse sujeito. É só isso para... Bom, então a gente já está entendendo, que vamos discutir no próximo encontro, né, que uma transmissão ou produção coletiva do saber, ela só pode se dar no discurso da histeria, né? Então, esses exemplos trazidos por vocês, né, Flávio, Isabel, especialmente, o que a gente tem? A gente tem a convocação, bom, numa forma ou outra de produção de extensão, vamos dizer assim, da universidade, né?
Aquilo que o Lacan, inclusive, chamou de saber do psicanalista. Tem um conjunto de conferências dele que tem esse nome, né? Ele vai discutir qual é a especificidade do saber do psicanalista, então, se esse saber não é o universitário do discurso da universidade, né? Ele vai dizer, o saber do psicanalista é o de uma ignorância douta. O que quer dizer ignorância douta? Quer dizer que é um saber que sabe o seu limite ético. E o seu limite ético é o de não saber pelo outro, né? Saber pelo outro está aqui. E sabemos os efeitos, né, desse saber pelo outro. Então, vejam, um exemplo banal, né, nosso, que trabalhamos na saúde e até no consultório típico do psicanalista, né, é que, geralmente, no consultório do psicanalista, costuma chegar sujeitos que, ao menos, estão na dimensão do saber psicológico. No SUS, o buraco é mais embaixo, porque nem nessa dimensão, muitas vezes, os pacientes nos chegam. Eles nos chegam no saber, agenciados totalmente já no saber médico, DSM. Muitas vezes eles nos chegam com o diagnóstico já, o autodiagnóstico já feito, né? E eles não vêm demandar um saber aqui. Eles vêm demandar um objeto. Doutor, eu quero um remédio. Eu quero um objeto. Ele não quer um saber. No consultório do psicanalista, né, é mais comum o sujeito já chegar querendo saber. E também sabemos que no consultório do psicanalista chega a classe média em diante. No consultório típico do analista, não chega proletariado. Isso está anos-luz da sua possibilidade. Até transferencial. Ele não tem transferência nem com o saber psicológico, que dirá com o saber psicanalítico, né? Transferência com o saber psicanalítico, geralmente, é psicanalista em formação, né? Que nos chegam e, digamos, o trabalho é mais fácil inicial. Agora, no campo da saúde, onde atendemos, sobretudo, proletários, né? Eles nos chegam demandando um objeto mercadoria. Então, vejam que o buraco é mais embaixo. Agora, a operação é a mesma, né? É a de convocar o sujeito ao lugar do agente, no discurso da histeria, né? Porque se respondemos essa demanda, encaminhando ele, por exemplo, ao psiquiatra, estou angustiado, né? E ele chega para nós, psicólogos, e encaminhamos para o psiquiatra, e é um psiquiatra medicalizador, a questão que começou a se abrir se fecha, pelo menos momentaneamente, né? Agora, situados na psicanálise, é o espaço para a fala. E vejam, nesse sentido, também a pesquisa, qualquer tipo de pesquisa que da universidade, vamos fazer na extensão. Esse exemplo de situação que a Isabel nos trouxe é bem interessante, né? Quando livros, poesias, né, interpelam, vejam, aqui a gente tem o sujeito como agente convocado ao espaço da fala a falar da obra que ele leu, né, que são os disparadores. E esse saber que ele produzirá em conjunto e coletivamente é um saber novo. Agora, essa é uma versão do discurso da histeria, né? Que a gente vai discutir com detalhes, que é o que o Lacan chamou, fazendo um trocadilho, né? Ele chamou de histerização. Então, vejam a palavra história dentro da histerização. Não é a histerização por si só, é uma estericização, ou seja, é uma crítica de si mesmo, levando em consideração a sua particularidade e a sua singularidade, em detrimento de um saber universalizante, que é esse da universidade, que tenta igualar a todos, né? Então, seria uma pesquisa aberta à produção da singularidade do sujeito. Agora, veja um detalhe
que me ocorreu aqui, já adiantando um pouco, mais uma vez, do próximo encontro, né? Eu venho de uma formação, que vocês sabem, da Unesp Assis, onde a gente tinha, infelizmente já não está vivo, um grande intercessor, um grande analista, que é o professor Abílio. Ele propôs uma ideia que é a de interseção-pesquisa, né? Que eu, a partir da produção dele, desdobrei, né? A interseção, que a gente chama, seria aquilo operado nos discursos do analista e discurso da histeria. Então, vejam, junto aos coletivos, então, se eu sou um trabalhador de ambulatório de saúde mental, que eu fui muitos anos, né? Junto aos colegas de trabalho, eu visava me situar no discurso da histeria, questionando o quê? Questionando a forma de organização da instituição, né? Que geralmente funciona no modo médico, que vocês sabem qual é a característica. Esse questionamento do processo de trabalho, né? Então, é uma forma de se inserir nesse trabalho que eu realizava. Mas também considerando o discurso do analista, nessa posição de não resposta, junto aos sujeitos que escutávamos, né, nesse trabalho. Agora, vejam, a pesquisa, assim chamada, propriamente dita, ela é realizada no discurso da histeria, porque após eu trabalhar numa instituição junto a colegas de trabalho, né, colegas da equipe interprofissional, e junto aos sujeitos que todos nós atendíamos, após aqui, é num tempo lógico, não é necessariamente num tempo cronológico, né? É lógico. Eu tenho que separar o fato de que, enquanto eu estou trabalhando, eu não faço pesquisa, né? O Freud diz, tratamento e pesquisa coincidem, mas ele diz também, em tempos diferentes, são tempos lógicos. Porque se eu estiver, enquanto estou trabalhando com os sujeitos da instituição, pensando em pesquisa, eu caio no discurso da universidade. Então, eu tenho que fazer o que a gente pode chamar de divisão instrumental entre dois tempos lógicos diferentes, né? Bom, e quando eu vou, então, pensar os resultados da minha prática, então, vejam, é saber e fazer. Eu não posso cindir, né, saber e fazer, se eu quero produzir um tipo de saber anti-universitário, no sentido do discurso universitário. Essa pesquisa, ela vai ser o quê? Ela não vai ser uma pesquisa sobre os sujeitos. Essa pesquisa será um pesquisar-se, será uma crítica de mim mesmo como trabalhador de uma dada realidade em transformação. E isso só pode se dar no discurso da histeria. Então, eu fazendo uma pesquisa que não seja universalizante, eu vou fazer o quê? Eu vou questionar o que eu tenho até hoje produzido como saber sobre essa prática, na intenção de avançar para um saber eticamente mais interessante, que seja diferente, então, desse saber acachapante. Então, é isso que chamamos de interseção pesquisa. Mas veja que interessante, não é pesquisa interseção ou pesquisa intervenção, que também é uma expressão utilizada, né, por exemplo, na cartografia, que está bem próxima
Porém, tem um pulo do gato aqui, que a teoria dos discursos nos mostra, que é o fato de que há um trabalho a ser realizado. E dessa experiência é que um saber é produzido. E o saber que é produzido nesse trabalho, esse é um detalhe importante. Ele não é um saber expropriado desses sujeitos. Ele só pode ser um saber produzido individual e coletivamente e apropriado nesse mesmo ato por esses sujeitos. De modo que é isso que a Márcia trouxe, de que esses trabalhadores aqui, se eu digo a eles que eu estou lá pesquisando, depois eles vão demandar. Quando é que você vai dar a devolutiva? Nesse modo aqui não tem devolutiva, porque não teve expropriação. O saber já foi produzido e apropriado por todos. Bom, depois eu vou teorizar algo. Meu doutorado está aqui, ó, nessa interseção pesquisa, né? A peça de 4 capítulos do meu doutorado é isso aqui, ó. Sou eu questionando os modos de fazer saúde mental no campo público. Depois e enquanto eu mesmo trabalho. Porque o modo universitário de pesquisa pressupõe que o pesquisador não precise ser o trabalhador. Ele é só pesquisador. No saber fazer histórico materialista e psicanalítico, não estamos nessa dimensão. A própria clínica psicanalítica, que é hegemonicamente a teoria de uma clínica específica, né? Agora, quando eu estou no campo público da saúde mental, né, entram outras questões aí, que para o psicanalista de consultório não se coloca, né? O psicanalista de consultório, por exemplo, não tem uma instituição intermediando a relação dele com os pacientes. A relação é liberal, é direta. Ele trata diretamente, inclusive pagamento, né? O fato de, na saúde mental ou qualquer outra política pública, tenhamos alguém no intermediário entre mim, como trabalhador de saúde mental, e aqueles que eu atendo, não é qualquer coisa. Não é qualquer fato. Tem que ser considerado. É por isso que esse trabalho não é só atendimento dos sujeitos que nos chegam em sofrimento. É atuação junto à instituição também, que faz essa intermediação e intervém no próprio tratamento, né? Bom, são muitas coisas aí que eu fui falando, né, a partir de que vocês trouxeram. E acho que estamos aí desdobrando algumas coisas interessantes. Se ao final desses 5 encontros, né, vocês puderem caminhar aí na continuidade do estudo dessa teoria dos discursos, eu já ficarei satisfeito. Alguém quer fazer uma questão, Isabel? Você escreveu aqui, né? Sim, Valdir. Enquanto você estava falando, eu pensei um pouco sobre a formação em psicanálise. Porque é o seguinte, como eu venho dessa clínica cartográfica, né, que foi a minha escolha lá desde a época do estágio na faculdade, de atender a partir da ética da esquizoanálise, eu fiquei algum tempo só flertando com os grupos de formação em psicanálise, assistindo outro seminário, mas nesses últimos anos eu peguei de uma maneira mais séria para ler a obra de Freud, ler a obra de Lacan, fazer os meus estudos e conversar nas formações. Então, estou no meu primeiro cartel no FCL Mato Grosso do Sul, mas eu percebo uma coisa, parece que o discurso da histeria não cabe na hora dos estudos, parece que na hora de ler o texto,
ou de assistir a um seminário, ou de ler a obra de alguém, parece que fica sempre assim, o discurso da universidade impera. E eu percebo algo disso que você até trouxe do Paulo Freire, dessa forma bancária de transmissão, eu nem, não consigo chamar de transmissão, porque a transmissão, para mim, está ligada ao próprio desejo e algo que... eu vejo um tom professoral, uma coisa do saber e do poder, e uma dificuldade enorme de se fazer a crítica, portanto, de se deixar aberto para o discurso da histeria na hora dos estudos em cartel, dos seminários. Eu me lembro do Abílio, quando eu fiz as primeiras supervisões de estágio, eu me lembro que o Abílio disse algo que você trouxe aí para falar da interseção pesquisa para o nosso atendimento clínico. Na hora que você está lá, na escuta clínica, não tem teoria na cabeça. Não pode ter teoria na cabeça. Eu me lembro dele dizendo, ele fazendo assim com as mãos, nossa sensibilidade tem que ser algo fino, algo fino. E aí, eu gostaria que você comentasse, Valdir, quero te passar essa possibilidade de dizer algo para a gente sobre o discurso da universidade nas formações em psicanálise, né? E é isso. Obrigado, Isabel, pelo seu comentário e pela deixa, né? É isso que alguém, no lugar de coordenação de uma transmissão específica, melhor pode receber. São as deixas, né? Porque se alguém dessa posição começar a falar, ele perde a chance de ficar calado, que é o que melhor um analista pode querer fazer, não é? Eu lembro aqui o nosso pequeno coletivo da FCL Florianópolis, né, que está em construção. Talvez a gente mude de status, né, Sônia? Dentro em breve. Sim. Sim. A gente tem trabalhado com vários cartéis, né, onde essa discussão tem sido colocada. Temos, inclusive, um cartel sobre o dispositivo, né, escola, coordenado pelo Sérgio Scott, que está aqui, né, e onde a gente tem discutido que o espaço do cartel tem que ser esse espaço onde impere o discurso da histeria, né? Que, primeiro, é o espaço onde a circulação da palavra tem que ocorrer, né? E o coordenador, se ele entende isso, ele tem que convocar essa circulação, né? Por mais que de saída isso cause um certo estranhamento, um certo silenciamento. Porque ninguém sai do laço social hegemônico de uma hora para outra, né? Há um costume, há uma demanda que é fruto da oferta, né? Essa é uma questão que tanto Marx quanto Freud nos trouxeram. A demanda é gerada pela oferta. A gente, desde que nasce, é agenciado aqui, ó. De repente, chega lá pelas tantas num lugar onde a pretensão não seja a de se instalar um discurso do saber universalizante, monopolizado, e sim um saber em constante movimento, né? Que é a historicização, da qual o Lacan fala. Então, o cartel, né, a gente lembra, inclusive, a função do mais um, que é a desse coordenador, né? Que tem que fazer nada senão fazer a permanência do furo do saber. Somente a partir dessa posição de não resposta, de não ocupação do discurso da universidade, é que uma formação psicanalítica ela tem
maior chances de ser psicanalítica, né? O livrinho recente da Colette Soler é muito interessante, porque ela vai afirmar justamente isso, que uma escola de psicanálise ela tem que ter no seu horizonte o discurso da histeria. É o que ela chama de grupo histérico. Se a gente não produzir uma reunião de analistas, um grupo, nessa modalidade histérica, a chance é a gente recair naquele modo de produção da psicanálise universitária, né? Da qual o Lacan foi ejetado, que depois ele chamou de excomunhão, né? Não à toa, excomunhão é um termo religioso. Então, vejam o que eu disse há pouco, que a religião é o cúmulo do discurso universitário. E se quiserem uma homologia aí, né, o próprio Marx falou, a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Então, a crítica do discurso universitário é o pressuposto de toda crítica. Agora, é claro, né, certa base da psicanálise, o que o Lacan, por exemplo, chamou de conceitos fundamentais, né, eles precisam estar sempre no horizonte. Então, isso orienta a gente. Discutimos, inclusive, esses dias, a proposição de 1967, onde o Lacan menciona, né, que se tirarmos o Édipo da psicanálise, se tirarmos a noção da estrutura significante, a psicanálise desemboca num delírio. Só para dizer também que tem uma base ali que tem que ser sempre criticada, mas numa crítica dialética, né? Ou seja, uma crítica dialética é aquela que considera o que aí está e tenta elevar isso que aí está. Bom, mais algum comentário final, pessoal, pelo andar da hora? Como é que vocês estão aí? Se tiverem várias questões, então, cumprir aqui a minha intenção. Diga, Linete. Então, eu estou desde o início com essa questão que você acabou de colocar, que a pessoa ela entra num sistema de educação dentro do conceito do Paulo Freire bancário, e para ela sair disso, leva um tempo, você comentou, né? Eu fiquei com essa pergunta ao longo de toda a exposição. E daí o comentário, eu não sei da colega o nome, Isabel, eu acho, me faz pensar que esse tempo, mesmo que você esteja num espaço onde existe a possibilidade de você se colocar, né, de entrar nesse discurso histérico, você nem sempre consegue. E se esse grupo não consegue, ele reforça o discurso universitário. E esse discurso acaba se mantendo, né? Então, cabe a gente fazer esse trabalho de forçar um pouco a barra para que se chegue a esse discurso histérico no grupo, né? Porque se você fica calado, você está reforçando. Só isso. Queria aproveitar também e trazer uma situação que eu acho que é bem exemplifica, né? Eu estou com o meu projeto de doutorado no Comitê de Ética e saiu o parecer, né, que precisa lá da devolutiva, né? Então, bom, eu acho que é um pouco esse movimento, né? Assumir essa posição, a gente enfrenta aí, né, forças e estruturas, vamos dizer assim, difíceis, né, de resistências aí. Então, é um trabalho que nos coloca aí num conjunto de forças mesmo, né, de disputa. Então, estou pensando aqui como é que eu vou
prosseguir, né? Vou lá ceder, colocar lá a devolutiva no termo, ou que outro tipo de ação posso fazer enquanto intercessor? Os comitês de ética são sintomas, né, desse próprio discurso universitário, né? Precisou um dispositivo para regular a ética. Então, que ética estamos tendo? Ou que falta de ética tamanha é essa, né, que precisou disso? Bom, eu também tive esse problema, Virgílio. Inclusive, o Comitê de Ética pediu que eu desse para os sujeitos que eu ia atender, porque eles só entendem que eu estaria fazendo pesquisa com os pacientes. Eles pediam que eu entregasse o termo de livre esclarecimento, né, assinado, que eles assinassem. Mas eu não podia fazer isso, porque com os meus analisantes, eu não estou fazendo pesquisa. E custou muito para eles entenderem, né? Eu tive lá, na ocasião, tanto do mestrado quanto do doutorado, junto com os orientadores, né, pensar formas de intermediárias, né, para passar ali, porque até disse que eu ia... Estou falando aqui em público, né, mas acho que não tem problema. Disse para eles, tá bom, vou entregar para eles assinar. Mas não entreguei nada, né? Eles também não pedem conferência depois. E se pedisse, bom, o que eu ia poder fazer, né? O que não podia é dizer ao sujeito, você está sendo pesquisado, tá? Então, daqui para frente, eu estou te pesquisando. Em termos do dispositivo de escuta, isso seria, né, um grandíssimo problema. Seria pedir para o sujeito assinar isso daqui, assinar que ele está sendo objeto do meu saber. Bom, o comentário da Linete, de fato, Linete, esses espaços, seja na própria escola, né, que eu diria que é bem mais fácil estericizar o dispositivo da escola, porque no próprio discurso conceitual do que é uma escola, isso está pressuposto, né, de que tem que ser um modo de organização de uma dada forma. Embora, na prática, a tendência seja repetir o instituído social dominante de toda a sociedade, né, que é a verticalização do saber-poder. Agora, nas instituições públicas, nas políticas públicas, esse trabalho é muito mais difícil, porque nem na ideologia, no ideário, está colocado essa estericização. Bom, e nesses espaços a gente precisa produzir colegas, produzir e ser produzido por eles, né? Interceder junto a eles, para criar cúmplices, para usar a expressão do Jean-Henri, que é um importante lacaniano do movimento da psicoterapia institucional, que foi uma experiência de reforma psiquiátrica importante lá na França, né? No qual participou também, junto com ele, o Félix Guattari, com essa divergência, né, de esquizoanalista e psicanalista, mas produziram algo bastante interessante. Então, é preciso trabalhar em conjunto com outros, né? E os embates, eles vão ocorrer nas instituições. Os sujeitos que seguem horizontes de trabalho e de pensamento diversos. Então, acho que é isso, pessoal, por hoje. Se a minha aula sobre o discurso da universidade estericizou vocês, eu acho que conseguimos o que queríamos. Nosso próximo encontro, então, promete, né? Que vai ser justamente sobre esse discurso. Então, estão todos convidados, né? Vai ser dia 30, então, no mesmo horário.
e sempre com o mesmo ID e senha do Zoom, tá, gente? Então, é sempre esse mesmo que a gente usa, dia 30 de abril. E vamos agradecer a presença de todos vocês, acho que é tão bom quando a gente sai, né, com mais pontuações na cabeça, com mais pensar do que, né, de achar que a gente cumpriu aqui um papel, né, de só ouvir e terminou. Então, traremos, né, com certeza para o próximo encontro muitas questões que vão mobilizar ainda mais, né, todos nós. Agradecendo ao Valdir por mais essas colocações que, né, mexem com todos nós e a importância disso tudo, né, porque esse é o trabalho, né, do analista também, né, na polis, né, não adianta a gente ficar só na clínica, então o trabalho maior se dá aqui e de como, né, isso tudo está sendo construído o tempo todo, né, acho que tem que ter em mente bem isso, né, a construção importante, né, de tudo, né? Porque Freud começou, Lacan continuou, outros vieram vindo e a gente tem que dar essa continuidade, né? Então, a importância, né, da continuidade não só, né, no fazer pessoal de cada um, mas nesse, né, que vai realmente refletir na polis, né, a importância dele. Agradecendo a todos, então, tenham um ótimo final de semana, muito grata por estarem conosco. Muito grata a todos. Obrigada, Valdir. Até a próxima. Obrigado, pessoal, pelas trocas. Até a próxima. Obrigada, Valdir. Obrigada, Sônia. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Igualmente, grata.